Graça e paz do Madself, a gente vai bater um papo hoje sobre carnaval, sobre a cultura e a contracultura do carnaval, e a gente está recebendo aqui os nossos coordenadores, o evangelista Metuzelá, pastor Gedim, pastor Eli Crey e convidados especiais, pastor Ronan e pastor Edmar. A gente vai começar falando um pouco sobre a história do carnaval, que começa há muito tempo, quando Constantino, lá na Europa, saiu do paganismo e se converteu ao cristianismo. Nessa época existiam muitas festas, principalmente de deuses ali em volta daquela região, e a igreja decidiu colocar para dentro dos seus costumes, para dentro da sua história, um pouco de cada dessas festas. E uma dessas festas é justamente o carnaval. A história é a seguinte: durante um certo período de tempo, tudo que era proibido, tudo que era não permitido seria liberado. 40 dias depois, esse período que a gente conhece como Quaresma, seria a Páscoa. Começaria a Páscoa celebrando a morte de Jesus. O que mais que a gente tem para falar sobre o Carnaval? É um período que é basicamente como a libertinagem, né? Que pode-se fazer aquilo que a carne tem vontade de fazer. É a época do sinal verde. Vamos para cima, fazer o que quiser e depois a gente resolve, né? E é algo muito perigoso, né? Justamente essa liberdade que o ser humano acha que tem, no sentido do meu corpo, minhas regras, eu cuido de mim, eu faço o que eu quiser. É justamente o comportamento de quem não tem um compromisso com Cristo, que é dono do próprio corpo. Fazendo uma análise bíblica, uma análise cristã do carnaval, o que a gente tem a dizer sobre essa festa? Eu penso e vejo o carnaval dentro da nossa cultura brasileira. O que é o carnaval? Além da libertinagem exagerada, né, do culto ao corpo, onde é proibido proibir, cada um faz o que bem entender, meu corpo é a minha maior fonte de prazer. Entra também a característica onde as pessoas que saem para o carnaval têm ali as suas fantasias, ou seja, eles tentam se esconder atrás de uma máscara, atrás de uma fantasia folclórica, e é exatamente essa a proposta do diabo para o carnaval, né? Maquiar algo ruim como se fosse algo bom. Tanto é que depois desse período de carnaval, os frutos que se colhem são muito amargos. Doenças sexualmente transmissíveis, índice de homicídio aumenta nessa fase do ano, nessa época festiva do ano. E aquilo que era para ser uma fonte apenas de prazer ao corpo, traz consigo depois uma cobrança que sai muito cara para a maioria dos jovens. Então aqui a gente entra até naquela premissa bíblica, né, do salário do pecado, né? Então o carnaval ele traz as suas libertinagens, seu momento de alegria, de euforia, mas lá no fundo é apenas o diabo mascarando algo ruim como algo bom. E isso se torna muito prejudicial dentro da cultura do carnaval e que deve ser refutado por cada um de nós. E todos os comportamentos do carnaval são contra a Bíblia, né? A Bíblia é contra todos esses comportamentos. Mas o senhor ia falar? Acrescentando a fala do pastor Ronan, é uma gravidez também desejada. Uma gravidez desejada. Isso. Filhos que rebeliam contra o pai e mãe, sai de casa e passa as quatro dias ou 5 dias no carnaval sem estar em casa, além de experimentar droga, perder virgindade, tudo que contra a vontade de Deus e contra os princípios cristãos. E é algo que é a busca de uma felicidade para tentar falar que está feliz, mas na verdade é a fachada, porque como diz o pastor Ronan, porque os frutos se colhem depois. Acaba o carnaval, se volta para casa, volta o quê? Volta a frustração, volta a depressão, volta a ansiedade, volta todo o comportamento que se existia antes do carnaval. Se maquiou, fingiu de estar feliz, mas na verdade a alma está morta já há muito tempo. Com traumas, né? Com traumas irreparáveis, com cicatrizes, almas ligadas, vícios, é uma destruição muito grande.
Uma das características também do carnaval é esse espírito de sensualidade, né? Por exemplo, fora do país, quando se fala de Brasil, é conhecido pelo futebol e também pela festa do carnaval, né? Mas a sensualidade é uma marca registrada do carnaval. Alguns países, por exemplo, quando se fala da mulher brasileira, e reconhece ou vê a mulher brasileira como se fosse uma mulher que andasse no dia a dia despida, né? Ou nua, porque a sensualidade é gritante. E eu me lembro, por exemplo, da igreja da cidade de Corinto, não é? Que uma das marcas da cidade de Corinto também era esse espírito de sensualidade. A prática cultural, da prostituição cultural que existia ali, isso figura muito também no nosso carnaval, ou no carnaval realizado no Brasil, que é famoso pelo mundo afora, mas é o palco de manifestação das obras da carne, né? Que domina, que governa, trazendo tudo isso que vocês acabaram de falar aí, que são alguns sinais ou marcas deploráveis que o carnaval pode deixar na nossa sociedade. Mas só também tem essa sedução, porque é uma máscara. É uma máscara de alegria, de prazer, de felicidade. Não, mas você falou. Sim, mas é isso para o jovem. Qual que é a visão dele? Acabou? Ele olha para isso, ele se sente atraído por isso. Aí vem naquela situação que o pastor Geides falou, de que ele está deprimido, ele tem a frustração dele, do dia dele, às vezes problemas familiares, e vê aquela alegria, falsa alegria, uma fuga e ele quer aquilo, mas ele esquece que quem é a verdadeira alegria? Gente, então para encerrar, a gente falou muito sobre essa cultura do carnaval, mas como é que o jovem cristão da igreja se comporta nesse período de carnaval? Então eu queria que cada um desse dicas, desse conselhos aí para esses jovens. Vamos começar com a nossa participação especial, pastor Ronan. Pastor, que conselho o senhor daria então para a nossa juventude que vai viver esse período de carnaval agora? Então, Felipe, o conselho que eu deixo para essa juventude é o mesmo conselho que Paulo deixou a Timóteo, né? Ele disse que nos últimos dias viriam tempos em que homens tornariam amantes de si mesmos e se inflamariam nos seus desejos carnais. E ele orienta ao jovem Timóteo e diz: tu, porém, foge dos desejos da mocidade. Então, a principal corrente de fuga seria mortificar esses desejos carnais, principalmente nessa época, e não deixar ser atraído por aquilo que é exposto de forma glamurosa, mas que depois deixam consequências muito dolorosas. Como a gente viu que essas consequências podem durar a vida inteira. Pastor Elicrei? Eu me lembro de um texto do apóstolo Paulo à igreja. Ele disse assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então a proposta para que o jovem cristão possa vencer todo esse tipo de convite, estas oportunidades, não é somente falar com as suas palavras, que vive no Espírito, mas é a demonstração também desse caminhar, o caminhar diário. E às vezes quando nós falamos que andamos na justiça, mas trilhamos caminhos de injustiça, nós não somos verdadeiros a esse respeito. Então, para que o jovem possa vencer esse tempo de muitos desafios, de muitos convites, a ordem ou conselho bíblico é que você possa, em todo o tempo, caminhar segundo a direção do Espírito. Fazendo assim, você vai trilhar o caminho que Deus realmente deseja, ou seja, observando a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Pastor Edmar, então qual que é o conselho do senhor para essa juventude que vai ver o carnaval agora? O conselho que eu tenho é aquilo que... o conselho que eu tenho, Felipe, aos jovens que estão nos assistindo agora e vão assistir depois, Lucas capítulo 4, acho que o verso 3 diz assim: em um momento de tempo, Satanás pegou Jesus. Em um momento de tempo. Na verdade, o carnaval é momento. E eu tenho uma fala que eu gosto muito. Satanás, ele quer que você viva o momento. Ele não te mostra com certeza. E essa geração não pode trocar aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus, que é a unção de Deus, que é o viver um grande avivamento, por momentos. O carnaval passa, tudo vai passar. Eu tive lá no meio, cheirei, fumei, fiz tudo aquilo dentro do carnaval, de 4 noites sem dormir.
Mas hoje eu vejo que isso tudo foi momentos. Mas hoje eu sei que somente a presença de Deus que vai nos sustentar está aqui hoje. E presença é o tema da Band Selfie desse ano. Pastor Geitos, seu conselho. Quero fazer aqui um contraponto que Paulo também faz, a diferença entre obras da carne e frutos do Espírito. E é o que está em voga nessa época do carnaval, é justamente obras da carne. É aquilo que a carne faz. Obras é justamente aquilo que é feito. Prostituição, tudo enquanto é coisa que é obra da carne é aquilo que o ser humano faz. E o contraponto disso é justamente o fruto do Espírito. Só que fruto, ninguém faz fruto. O fruto do Espírito ele não é fabricado, ele não é feito. Porque o fruto, ele nasce, né? Obra da carne, o ser humano faz os pecados. E o fruto? O fruto, ele nasce. Ou seja, só produz o fruto do Espírito aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer nascer em nós. Nessa época do carnaval, Satanás vai fazer muitas pessoas fazerem obras da carne. Mas é justamente o Espírito Santo que produz ações dentro de nós, que faz nascer coisas em nós que a nossa carne nunca teria possibilidade de fazer. Paz, bondade, longanimidade, todas essas coisas é só ação do Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, quer fugir do carnaval? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro do seu ser. Porque Ele que vai fazer nascer tudo enquanto é coisa extraordinária dentro das nossas vidas. Metuzela? Olha, diante de todas essas palavras, né? Eu vejo assim, uma síntese. Como tema deste ano, eu vejo que os nossos jovens e adolescentes, eles tinham que procurar a presença do Senhor. Porque viver de momentos, fugir da aparência, da juventude, da mocidade, os frutos, o fruto, né? Então, se o jovem e o adolescente não procurar ao Senhor, não querer estar diante do Senhor, não querer viver a presença do Senhor, de nada adianta. E esse tema deste ano, que os nossos possam buscar ao Senhor com retidão e não querer viver momentos, não querer só um congresso para ter momentos, mas querer ter a presença do Senhor constante na vida deles. Então que nesse carnaval, nossos jovens, em vez de buscar a festa da carne, que busquem mais do Espírito, que busquem mais frutos, que fujam da aparência do mal, que sejam mais concentrados no Espírito Santo. Em vez de fazer amizades lá fora, fazer uma amizade com o Espírito Santo, que é nosso melhor e verdadeiro amigo. Queria agradecer a presença de vocês nesse primeiro podcast, nesse nosso primeiro bate-papo. A você que nos acompanhou até agora, a você que viu um corte, siga as nossas redes sociais. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você está no nosso Instagram, siga @madself, procure-nos nas redes sociais que a gente vai ter mais edição desse bate-papo. Graças e paz a todos.